Meu nome é Rodion Romanovich Raskolnikov. Aos 23 anos de idade, eu cometi um crime pavoroso. Cumpri 8 anos de trabalhos forçados na Sibéria. Os senhores imaginam que seja um ano, um mês, uma semana, um dia de trabalhos forçados na Sibéria? Mas não imaginem muito. Eu fui beneficiado por algumas atenuantes e consegui a minha liberdade ainda jovem, aos 32 anos de idade. Eu trabalhava na construção de obras públicas, estradas, fortalezas. A comida era horrível. Às vezes as baratas iam nadando na sopa de couve. Eu passava o dia com os tornozelos presos por correntes, né? Mas eu quase não sentia o peso dos ferros. O que me fazia mal mesmo era aquela cabeça raspada e uniforme de prisioneiro. Aquilo acabava com o meu orgulho. E naquele tempo, um pouco de orgulho era essencial para um jovem como eu. Ah, aqueles tempos, 1866, 1870. Alguém de vocês se lembra? Não? Ah, o século XIX, que acaba de se encerrar, foi o tempo que consolidou o iluminismo e criou as bases da moderna ciência, a sociologia, a psicologia. Eu mesmo, no meu tempo de estudante, eu me envolvi em muitas discussões desse tipo. E mesmo depois que eu fui obrigado a deixar a universidade, eu emergi nesse caldo de ideias revolucionárias. O próprio crime que eu cometi estava praticamente previsto. Num artigo que eu escrevi num jornal de Petersburg, a palavra periódica. Eu especulava sobre a relatividade moral em todo o mundo. Por exemplo, Napoleão cometeu uma série de crimes, ele arrasou aldeias, matando jovens, mulheres, crianças. Mas ele foi anistiado pela história, porque é considerado um herói. Outros tantos destroem empresas, levando milhões à miséria e causando a morte de inocentes. E ainda aparecem nos jornais como grandes homens. Ainda temos os políticos que se utilizam da ignorância, da estupidez para arrastar para o abismo nações inteiras, como acontece com muitos impérios do nosso tempo. Os senhores já pensaram nisso? Eu me questionava, o que determina a moral vigente? A religião? E se Deus não existe? Se estamos aqui lançados por nossa própria conta nesse lamaçal de dor e sofrimento, quem pode dizer o que é certo e o que é errado? Hein? Vocês se lembram daquele poeta desconcertante, Nietzsche? Ele escreveu sobre a morte de Deus. Ele é meu contemporâneo. Eu acho que ele morreu faz uns 3 anos atrás, foi em 1900. Há algo de muito estranho na morte desse homem, Nietzsche. Ele veio a falecer depois de sofrer um colapso mental, após testemunhar o assassinato de um cavalo. Eu também tive um colapso mental, quando vi um bando de bêbados castigarem até a morte um pobre cavalo. Só que eu vi isso em sonhos, na véspera do dia que eu cometi os crimes. Ah, os senhores devem estar pensando, ele é um jovem idealista, queria um mundo melhor, com mais oportunidade para todos, né? Com menos diferenças. Ele era tão humano e sensível que não poderia imaginar que um homem, que um cavalo fosse castigado até a morte. Sim, eu era um jovem idealista e eu já combati essa teoria do capitalismo selvagem que se espalhava pelo mundo. Mas eu tenho algo a dizer aos senhores que vai chocá-los. Eu não matei por idealismo. Eu matei por dinheiro. Matei a velha agiota que explorava os velhos, as mulheres, as crianças e outros infelizes. Seu nome era Liona Ivanovna. Passados tantos anos, esse nome me leva para algo muito estranho, muito distante, como se fosse o trecho de uma ópera, um balé de Tchaikovsky. Eu tenho pensado muito nos acontecimentos. Vejo sempre uma forte ligação com o espírito da época, tomado pelo fatalismo e pela angústia. Não, eu não digo isso para diminuir a minha culpa, não. Mas eu me considero fruto do meu povo e do meu tempo. Nós, os russos, vivemos entre a euforia e o desespero.
Entre o frio congelante do inverno e o calor sufocante do verão, foi numa daquelas tardes quentes de junho que eu saí da minha casa para planejar o meu crime. Casa? Eu disse casa. Eu era um ex-estudante, pobre, faminto, com as roupas em frangalhos, que vivia num cubículo que mais parecia um armário. Era o quarto 14 do edifício Chiu, que ficava nos fundos de um beco decadente. Eu ficava horas ali, trancado, eu ficava escondido da senhoria porque eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Eu ficava imaginando como é que as coisas chegaram àquele ponto. Foi com esses pensamentos que eu fui à casa de Alione Ivanovna naquela tarde. Eu precisava de dinheiro. Eu já tinha empenhado o anel. A única coisa que me restava para empenhar, a única coisa de valor, era um belíssimo relógio de prata que eu havia herdado de meu pai. Ele tinha um mapa mundi gravado atrás e uma corrente de aço. Ele valia no mínimo 4 rublos. Ela me pagou 1,5 rublo, ainda me cobrou os juros adiantados. Aquilo me deixou tão revoltado, mas tão revoltado, que a ideia do crime começou a amadurecer na minha cabeça. Foi naquela mesma tarde que eu conheci o senhor Marmeladov, pai da minha querida Sônia. Eu saí da casa da velha e entrei numa taberna. Eu precisava de uma cerveja fresca e uma torrada para desanuviar o espírito. Lá estava ele, o senhor Marmeladov, um homem robusto, estatura mediana, 50 e poucos anos, o rosto inchado pela embriaguez e a pele de um amarelo esverdeado. No entanto, ele mantinha o porte da antiga dignidade, com aquele fraque rasgado e o colete sujo de manchas. Ele me contou como foi expulso da repartição e como o álcool arrastou para a miséria com a mulher e os 4 filhos. Eu ainda me lembro de suas palavras. Ele dizia assim: minha mulher Ekaterina é uma pessoa educada, filha de militar de alta patente. E eu sou um animal. Como ele se menosprezava, porque ele sabia que ele não poderia escapar daquele círculo de maldições e voltar a trabalhar, porque ele já era escravo do álcool. Então eu comecei a imaginar que talvez aquele pudesse ser o meu futuro. Não por causa do álcool, porque eu bebia ocasionalmente, mas porque eu já havia sido contaminado pela miséria. E como dizia o senhor Marmeladov, a pobreza não é um defeito, mas a miséria sim, porque na indigência ninguém consegue manter a nobreza de seus antigos sentimentos. E chorou. Chorou ao lembrar da própria filha de apenas 17 anos, que saiu de casa uma tarde, em que os irmãozinhos choravam de fome, e voltou 8 horas depois. Ele colocou 30 rublos nas mãos de minha mulher. Ela nunca mais conviveu com a família, mas amparava todos com o comércio do seu corpo. Ouvindo a história daquele homem, eu tomei uma decisão. Eu não me deixaria arrastar para a miséria. Eu não. Eu tinha um plano. Eu precisava agir. As Noites Brancas de Petersburg. Vocês conhecem as Noites Brancas de Petersburg? Quando o sol praticamente se recusa a se pôr no horizonte? A minha vida parecia um daqueles dias em que o sol nunca se põe e tudo adquire uma atmosfera de sonho. Eu não conseguia dormir. Eu ficava horas andando pela cidade, eu tinha um prazer mórbido em ver aquela multidão de infelizes. Depois eu voltava correndo para o meu quartinho de 6 passos de comprimento e ficava ali escondido, como uma tartaruga dentro do seu casco. Fui num desses momentos de isolamento que eu recebi a carta de minha irmã.
a carta de minha mãe. Minha mãe morava com minha irmã, Avdotia Romanova, na nossa aldeia natal. Elas tinham uma existência precária por causa da pequena pensão deixada pelo meu pai, né? Mas apesar de pouco dinheiro, tínhamos conseguido estudar. A carta de minha mãe era escrita num tom tão cauteloso, mas tão cauteloso, que eu li vagarosamente para ter a certeza que entenderia tudo o que ela queria dizer. Ela começava dizendo que não poderia me ajudar, porque a pensão que recebiam não dava nem para sustentar as duas, não é? E depois ela começou a falar das agruras da minha irmã, que eu carinhosamente chamava de Dúnia, e que eu sabia que trabalhava na casa de uma família de posses como governanta. Muito bem. Minha mãe me contou que minha irmã foi obrigada a deixar o trabalho, porque era perseguida e assediada pelo patrão. Uma tarde, a esposa surpreendeu o marido no quintal da casa, fazendo propostas indecorosas à minha irmã, e a expulsou da casa. Minha irmã, além de perseguida, ela ficou mal falada na aldeia. Uma grande injustiça. Imaginem, senhores, o tamanho da injustiça. Dúnia é uma pessoa educada, bonita, moralmente segura e honesta. Ela teve uma educação finíssima, fala fluentemente o francês e gosta de boas leituras. Imagine a dor que essa notícia me causou, né? A dor que essa notícia me causou. Então eu entendi por que minha mãe demorou tanto para contar todos os acontecimentos. Porque o pior ainda estava por vir. Um mês após o ocorrido, corroído pelo remorso, o patrão resolveu mostrar para a esposa um bilhete escrito por Dúnia nas vésperas do acontecimento. Nesse bilhete, Dúnia criticava-o por perseguir uma jovem indefesa e declarava peremptoriamente que jamais teria um romance com ele. No dia seguinte, não é, um domingo, a patroa foi até a aldeia. Primeiro, ela passou na igreja para pedir forças à Virgem. Depois, ela foi à nossa casa, onde pediu perdão para minha mãe e minha irmã. Ainda insatisfeita, ela percorreu todas as casas da aldeia, mostrando o bilhete de Dúnia e dizendo que ela e o marido haviam injustamente difamado a minha irmã. Tudo isso vinha escrito naquela longa carta, em detalhes, em frases cuidadosas. Então eu pude imaginar o que viria depois. Sabe quando uma criança faz alguma coisa errada? E ela quer confessar? Ela vem, se esconde, observa. E finalmente ela diz: quebrei o vaso. Foi exatamente isso que aconteceu com minha irmã. Ela foi reabilitada na aldeia, recebeu diversas ofertas de trabalho. Recusou todas. Sabe por quê? Porque ela recebeu uma proposta de casamento. Minha mãe dá voltas ao mundo para me dizer que minha irmã aceitara se casar com um conselheiro judicial 2 vezes mais velho do que ela, parente da ex-patroa que a havia difamado, e como muito bem dizia a carta, enfatizava a carta, já possuidor de um certo capital. Já possuidor de um certo capital. Aquela expressão bateu fundo na minha alma. Era exatamente aí que a minha mãe queria chegar. E foi isso que me deixou revoltado e indignado. A minha irmã estava prestes a estragar a sua vida, a sua juventude, por um casamento de conveniência. Ela estava prestes a se vender por inteira, pelo seu irmão e pela sua mãe. E se venderia para quem?
feliz proponente era um tal de senhor Piotr Petrovich Lugin, que tinha tanta certeza que estava fazendo um ótimo negócio, que decidiu que o casamento se realizaria imediatamente, assim que eu aprovasse o matrimônio. E era assim que a minha mãe o definia. Um homem de negócios, já possuidor de um certo capital e que me parece bom. Me parece bom! Aquela carta me deixou tão revoltado que eu tomei a seguinte decisão. Enquanto eu fosse vivo, aquele casamento não se realizaria. Eu não poderia permitir que a minha irmã estragasse a sua vida para me tirar da miséria. Os senhores entendem as circunstâncias. A carta da minha mãe me atingiu como um raio. Não tinha outra alternativa. Então eu pensei nas palavras do senhor Marmeladov, quando ele dizia: entenda, senhor, a importância de um homem ter um lugar para onde ir. É muito importante para um homem ter um lugar para onde ir. E aquela ideia sinistra voltou a ocupar a minha mente. Eu precisava fazer aquilo. Nas leituras no tempo da universidade e nas noites que eu gastava em debates com outros acadêmicos, eu havia formado uma convicção que se moldava com os pensamentos do velho Marmeladov, quando ele dizia: a pobreza não é um pecado, mas a miséria sim, porque nem de gente ninguém consegue manter a nobreza de seus antigos sentimentos. Eu tinha uma convicção, eu formei uma convicção que eu ainda tenho, que todo homem que vive na miséria perde a sua condição de ser humano. E aquele homem, aquela mulher que vive muito acima de seus semelhantes, esses também podem perder a sua condição de seres humanos, porque vivem numa fantasia, onde são obrigados a criar infortúnios feitos de banalidades, para suprir a ausência da angústia verdadeira. E a caridade, muitas vezes, não passa de uma forma de você renovar a condição humana com a proximidade da vida real daqueles que pouco ou nada têm. Né? Num artigo que eu escrevi no jornal Palavra Periódica, eu dizia que a moral é relativa, porque a própria história da humanidade nos ensina que nós estamos acostumados a santificar assassinos, sacripantas e ladrões. Vejam o caso de Napoleão. Não importa quantas aldeias ele arrasou, quantos inocentes ele matou, o que importa é que ele é considerado um vencedor. Não por nós os russos, é claro, né? Mas pelos outros povos. Né? Não, mas eu não digo isso para diminuir a minha culpa e nem para angariar simpatias, porque eu já paguei a minha conta perante a justiça dos homens. Coloco-me aqui diante dos senhores porque, passados 40 anos, eu preciso me haver com a minha consciência. Naquele dia que Lugin foi até o meu quarto, crente que eu aceitaria alegremente o seu casamento com a minha querida irmãzinha, eu já havia cometido os crimes. Eu estava transtornado, eu estava torturado pela culpa, eu estava sem dormir, doente, sem comer há 4 dias, e tomado por uma febre que me embaralhava os pensamentos e não me deixava dormir. Quem estava no meu quarto naquele dia era Razumikin, um velho camarada da universidade, e um médico que ele levou para me atender. Né? Quando vocês precisam lembrar sempre que Razumikin, esse meu colega da universidade, que depois teria uma importância grande no meu futuro, ele foi como uma boia lançada ao mar, Razumikin. Né? Porque quando eu me tornei um
um assassino, abandonado pela sorte, enfurnado naquele quartinho minúsculo, sem ao menos ter dinheiro para comer. Foi ele que foi me salvar. Ele me fez uma proposta de trabalho. E foi graças às traduções, as traduções de bons livros do alemão, que eu pude me casar com a minha querida Sônia quando saí da prisão. Bom, mas como eu estava dizendo, quando o Lugin chegou, eu já estava bem melhor, graças aos cuidados dispensados pelo meu amigo e pelo médico, não é? Nós estávamos conversando assim, normalmente, muito relaxadamente, não é? E eu havia recebido a notícia de que minha mãe havia me mandado uma certa quantia em dinheiro. Quando o Lugin se apresentou, eu percebi imediatamente de onde tinha vindo aquela quantia inesperada. Aquilo me magoou profundamente. Mas o pior foi causado pelo próprio Lugin. Quando ele me viu enfurnado naquele quartinho minúsculo e percebeu que a sua lógica e sua razão iriam prevalecer. Claro, nós estávamos pobres. Ele tinha o dinheiro, Dunia tinha a beleza, a juventude, a educação, que fariam dela uma esposa exemplar, dessas que podem ser apresentadas em qualquer salão, sem o menor constrangimento. Né? Então, quando Piotr Petrovich Lugin viu o meu estado, como eu estava, ele saiu-se com uma pérola. Ensinam-nos a amar o próximo acima de tudo. Mas se eu tiro meu capote e dou metade para o próximo que nada tem, ficamos os dois nem vestidos nem nus. Fez aquela cara de professor. Eu achei aquilo de uma platitude elementar. Ele não precisava mostrar toda a sua ignorância de uma vez só, mas ele assim o fez porque ele se sentiu seguro. Então ele saiu-se com a máxima. A ciência nos ensina a amar a nós mesmos acima de tudo, porque tudo nessa vida se estriba no interesse pessoal. A economia política, ele dizia, a economia política, como se isso fosse um Novo Testamento, fosse uma lei divina que mandava você esquecer o próximo e pensar só em si mesmo. Pior que ele dizia tudo isso baseado na lógica e na razão, e dizia justamente para mim, eu que havia matado duas pessoas por uma lógica e uma razão absolutamente contrárias. Para aqueles dos senhores que ainda não sabem, eu matei duas pessoas. Matei a velha agiota por uma lógica absolutamente contrária dele. E por uma razão muito simples, que o seu simples desaparecimento causaria um grande alívio a inúmeras famílias que tinham se atolado em dívidas. E justamente por quê? Justamente porque aquela Aliona Ivanovna era adepta de uma economia política que prezava a avareza e desprezava, esquecia o amor ao próximo. Eu matei também a sua meia-irmã Lisaveta, porque eu não tive outra alternativa. Ela era boa e caridosa, exatamente o contrário da velha bruxa. Muito bem, senhores, estava eu ali, ouvindo aquele homem que pretendia comprar a honra da minha irmã para exibi-la em salões, falando de lógica e razões, que privilegiavam uma vida individualista e esquecia do ser humano. E eu, que havia matado dois seres humanos por uma lógica e uma razão absolutamente contrárias, não poderia de maneira alguma concordar. E se minha mãe e minha irmã insistissem com aquele absurdo, eu romperia com elas e não faria mais parte da família. Depois que eu cometi os crimes, eu não conseguia dormir, eu ficava andando pela cidade.
Eu tinha ímpetos de entrar na chefatura e confessar tudo. Foi num momento de crise como essa que meu amigo Razumik resolveu levar até minha casa o promotor que estava investigando o duplo assassinato. O nome dele era Porfiri Petrovich. Por pura vaidade intelectual, os dois viviam discutindo questões jurídicas. E eu fui apresentado ao promotor como um jovem interessado na psicologia e na filosofia do crime. Aquele promotor havia lido meu artigo no jornal Palavra Periódica. Ele se ateve a um trecho onde eu dizia que existem pessoas que podem cometer qualquer tipo de crime porque a lei não foi feita para eles. Sobre esse trecho, nós tivemos uma longa discussão. E eu acabei dizendo para o promotor coisas que depois eu viria a me arrepender, né? Mas depois dessa conversa, o promotor começou a me assediar com perguntas, dúvidas, insinuações. Eu estava me sentindo muito inseguro, muito culpado. Eu me sentia fragilizado nas minhas convicções. Imaginem, senhores, eu estava fornecendo munição para o homem que estava investigando os crimes que eu havia cometido. Esse promotor, nessa época, estava pensando, fixado na nova psicologia que estava tomando conta do mundo naquela época. Não é? Vocês imaginem, nós estamos falando de coisas que aconteceram há 40 anos atrás. Parece que a gente estava falando de séculos e séculos passados. O tempo passa tão depressa que a gente perde até a noção do tempo. Agora, no alvorecer do século XX, estamos assistindo à substituição do cavalo pelo automóvel, não é? E os jornais já trazem uma notícia de que um brasileiro conseguiu adaptar um motor com hélices num balão e conseguiu dar uma volta na Torre Eiffel em Paris. Ah, senhores, imaginem, imaginem. Em pouco tempo teremos todo esse céu coberto de máquinas voadoras, repleto de máquinas. Os senhores se lembram quando um Tilbury puxado por um bom cavalo atingia a velocidade de 30 km por hora? Quanta gente boa morreu por causa dessa pressa toda. O próprio senhor Marmelada, pai da minha querida Sônia, morreu atropelado por uma carruagem bem na minha frente. Essa era a tal velocidade do mundo moderno que tanto falava. Mas esse promotor, quando esteve na minha casa, ele estava insistindo numa teoria de que o homem é fruto do seu meio. Ele dizia que numa sociedade muito bem organizada, com tudo sob controle, nós teríamos menos crimes, porque os homens teriam menos motivos para cometerem assassinatos. Esse promotor, ele deve ter também ficado vaidoso durante o meu julgamento, porque ele viu a sua tese triunfar, né? Porque no meu julgamento ele alegou que eu havia cometido aqueles crimes, porque eu estava num estado de miséria, com fome, doente, febril e tendo alucinações. As teorias que eu tanto combatia serviram como atenuantes para a minha condenação. Como eu já lhes disse, foi por necessidade que eu fui até a casa de Aliona Ivanovna naquela tarde. Eu precisava de dinheiro. Eu só tinha 2 objetos de valor. Um relógio que eu havia herdado do meu pai e um anel com 3 pedrinhas vermelhas que eu recebi de minha irmã quando nos separamos. 6 semanas antes da tragédia, eu resolvi penhorar o anel. Eu nunca tinha me encontrado com a velha, foi a primeira vez, mas mesmo assim, imediatamente, eu fui tomado por uma grande repulsa por ela. Ela me deu 2 notinhas
pelo anel. Eu saí da sua casa e entrei na primeira taberna. Eu pedi um chá. E uma ideia estranha começou a chocar no meu cérebro, como um pinto num ovo. Tomei o chá vagarosamente, tentando espantar aquela ideia, antes que ela quebrasse a casca e se apresentasse por inteiro, tenebrosa. Na mesa ao lado, 2 homens conversavam após uma partida de bilhar. E eles falavam de quem? Os senhores não vão acreditar. Eles falavam da velha agiota. Um estudante passava para o jovem oficial o endereço da velha. E justo naquele momento que eu queria tirar aquela mulher da minha cabeça. E sabe o que o estudante falava? Ele falava justamente da maneira cruel como ela tratava os mais necessitados. Empresta 1/4 do valor do objeto e cobra até 7% de juros ao mês. Ela é má e caprichosa. Se atrasar um dia o penhor, o pagamento, perde-se o penhor. O estudante também falava da meia-irmã Lisaveta da velha. A pobre da coitada trabalhava o dia inteiro e tudo que ela ganhava ficava para aquela velha agiota. Ele contou também que a velha já havia feito o seu testamento. A pobre da irmã não herdaria um níquel sequer, apenas alguns móveis. Tudo que a velha juntou durante a vida seria destinado a um convento, para pagar orações eternas com as quais ela esperava garantir o repouso da sua alma. Tudo que a velha juntou durante a vida seria destinado a comprar um lugar no céu. Ele foi tomado por um ódio crescente. Parece que todas as maldades do mundo, parece que todas as perversidades se concentravam numa pessoa só. Mas foi nesse momento que a conversa ao lado tomou um rumo perigoso. O estudante propôs para o oficial o seguinte raciocínio. De um lado, nós temos uma velha egoísta, avarenta, má, que nunca fez bem para ninguém, muito pelo contrário, só fez mal. De outro lado, temos uma reserva de forças jovens que se perdem por falta de ajuda, aos milhares. Se alguém matasse essa mulher e desse todo o seu dinheiro para o bem da humanidade, esse crimezinho sem importância, não seria recompensado pelas benesses que esse dinheiro traria? Salvaria milhares de vidas? É matemático? 1 por 100? É matemático? E quanto poderia valer a vida de uma velha como aquela, hein? Quanto? Tanto quanto de uma pulga? De uma barata? Bom, foi aí que o oficial se manifestou, né? Ele falou, não, realmente eu sei que ela não é digna de viver, né? Mas não seria a natureza a encarregada de eliminá-la? E o estudante, mas a natureza a gente corrige, conserta. Não foi para isso que nós desenvolvemos o conhecimento científico? Para corrigir a natureza? Bom, eu só sei que é isso. A conversa acabou por aí mesmo. É claro que não passava de uma conversa banal entre 2 jovens num bar, né? Mas por quê? Porque logo depois de eu ter saído da casa da velha, e porque justamente no momento que as mesmas ideias passavam pela minha cabeça, seria predestinação, o dedo do destino. Eu fui tomado por aquela ideia fixa até os meados de junho. Então
Naquele dia eu saí da minha casa e percorri os 730 passos até a casa da velha. Desta feita eu levava comigo o relógio que eu havia herdado de meu pai e a determinação de botar o meu plano em prática. Cheguei em frente à porta do apartamento da velha, puxei a sineta, ela abriu uma fresta e me olhou de alto a baixo, como um urubu observa um animal agonizante. Quando eu consegui entrar, eu lhe disse: "Boa noite, Aliona Ivanovna, já estive em sua casa antes. Volto para fazer uma pequena operação semelhante e lhe mostrei o relógio." Ela me olhou friamente e disse: "Mas você ainda não me pagou o que me deve, o prazo já venceu há 3 dias. Eu imediatamente falei para ela que eu pagaria mais 1 mês de juros, não é? E eu lhe mostrei o relógio. E ela o desprezou. Ela disse assim: "Esse relógio é uma porcaria, não vale nada. Da última vez eu lhe dei 2 lindas notinhas pelo anel, quando eu poderia ter comprado um anel por 1,5 rublo. E ela me pagou 1,5 rublo por um relógio que valia 4 rublos. Mas eu observei tudo. O vestíbulo de entrada, os móveis, as paredes, o quartinho onde ela guardava os penhores e devia esconder o dinheiro também. Quando ela entrou no quarto, eu tomei a decisão. Ela abriu uma gaveta e eu pensei, deve ser na gaveta de cima, né? Eu pensei também, ela deve guardar todas as chaves num único molho, colocá-las no bolso direito do vestido. Eu também pensei, lá dentro, além da cômoda, deve ter um baúzinho. Para completar os meus preparativos, eu disse a ela que eu voltaria em poucos dias para penhorar uma belíssima cigarreira de prata, né? Foi no dia seguinte que eu conheci... Não, foi nesse mesmo dia que eu conheci o senhor Marmeladov. Foi no dia seguinte que eu recebi aquela carta de minha mãe falando do casamento do tal Lugin. E foi naquele mesmo período que eu tive aquele sonho horroroso em que um bando de bêbados castigam até a morte um pobre de um cavalo. E tudo isso bateu muito forte no meu íntimo, mas tudo isso serviu para que eu tomasse coragem para botar em prática o meu plano. Então, um daqueles dias que eu ficava andando pela cidade, eu cheguei na praça do mercado. Então eu vi Lisaveta, a irmã da velha Jota. Ela estava conversando com 2 comerciantes. Eles diziam que ela devia passar na casa deles no dia seguinte para pegar algumas roupas para vender a domicílio. Foi assim que eu fiquei sabendo que no dia seguinte Lisaveta não estaria em casa. A velha Jota estaria sozinha. Senti naquele momento que eu não tinha mais vontade própria. O destino havia decidido tudo para mim. Eu dormi muito bem aquela noite, como não dormia há semanas, né? Acordei tarde e resolvi botar em prática o meu plano. Tudo tinha que ser simples e prático, mas eu tinha que prever tudo, né? A primeira coisa a fazer seria providenciar um laço firme, forte e discreto, que seria costurado dentro do capote, embaixo do braço. Esse era um dispositivo engenhoso para resolver o problema de como carregar o machado pela rua. Eu não podia sair carregando o machado assim, não é? Eu também não poderia segurar o machado embaixo do capote, porque teria sempre um braço comprometido, isso poderia chamar a atenção, né? Mas eu poderia
enfiar a mão no bolso do capote e segurar a pontinha do cabo do machado, porque ele não ficasse balançando. Como os senhores podem ver, tudo muito bem planejado. Ah, e o penhor? Os senhores devem estar perguntando, e o penhor? O penhor que eu negociaria com a velha. O penhor já estava escondido no meu quarto. Na verdade, era um penhor que não valia nada, né? Era simplesmente um pedacinho de madeira envernizado, do tamanho de uma cigarreira, no qual eu prendi uma lâmina de ferro polido, amarrei bem forte com um barbante, não é? Para dar peso ao objeto. Depois eu fiz um pacote e dei nós muito apertados, né, no barbante do pacote. Com isso eu esperava prender a atenção daquela velha gananciosa, enquanto eu tinha que fazer aquilo que eu tinha que fazer. Né? E o machado? Os senhores devem estar perguntando, e o machado? Por que o machado e não uma corda, uma faca ou tradicional estrangulamento? Eu tinha no meu quarto um tesourão de podar árvores que não me causava, assim, muita segurança, né? Além do mais, eu estava fraco, mal alimentado, sem forças, né? Por isso eu não podia escolher nem a faca, nem a corda, porque com esses dois itens eu teria que me atracar com a velha, não é? E o machado me parecia uma atitude mais higiênica. Com ele eu poderia manter uma distância entre minhas mãos e o corpo da velha. E com o machado não era necessário fazer força. Era só levantá-lo e deixá-lo cair. E o machado também tinha uma vantagem discutível. Ninguém resiste a uma machadada na cabeça. Eu vesti o meu capote e saí do meu quarto. Quando eu saí do meu quarto, moralmente eu já era um assassino. Minha única preocupação era de aspecto prático. Como pegar o machado na cozinha sem que ninguém percebesse. Naquela hora, Natasha, a criada, não deveria estar na cozinha. Então eu desci. Ela estava na cozinha. Ela me viu, ela estava estendendo roupas. Eu abaixei a cabeça e continuei andando normalmente, né? Resmungando. Eu senti um alívio. Os senhores não imaginam um alívio. Eu poderia voltar atrás, porque sem o machado eu não precisava cometer aquele crime hediondo, aquela coisa horrorosa. Sem o machado eu estava livre. Eu fui resmungando. Até que eu percebi que eu estava em frente à porta do quarto do zelador. A porta estava entreaberta. Eu olhei e vi um objeto reluzente embaixo da mesa do lado esquerdo. Eu entrei, peguei o machado, coloquei no laço, fechei o capote e saí para a rua. Instantaneamente, firme e seguro. Caminhei os 730 passos até a casa da velha, sem olhar para ninguém, porque eu também não queria ser notado. Impressionante como funciona a cabeça da gente. Muitas vezes a gente começa a pensar coisas que não têm nada a ver com o que vamos fazer. Eu estava saindo da minha casa para matar uma pessoa e eu comecei a pensar como seria bom ter fontes enormes, lindas, maravilhosas nessas praças para refrescar o ambiente. Eu fui resmungando, até que eu percebi que eu estava em frente ao prédio onde morava Liona Ivanovna. E mais uma vez o acaso determinou o meu destino. O relógio marcava 7h30. E naquele instante, uma enorme carroça de feno
passava em frente ao prédio. Então eu pude ultrapassar a porta de entrada, o batente da porta sem ser notado. O pátio interno estava vazio. As escadas ficavam logo ali. Então eu pude atravessar o pátio interno sem ser vítima de olhares curiosos. Eu comecei a subir as escadas. Subi as escadas até que eu cheguei no segundo andar. No segundo andar eu notei que havia um apartamento com as portas escancaradas, um apartamento vazio. Isso não era importante, seria importante depois, mas naquele momento não era importante. Eu notei que tinha uns pintores trabalhando lá. Eles não me viram, não é? Mas eu continuei a subir. Continuei a subir até que eu cheguei no terceiro andar. Outro apartamento vazio. Continuei a subir. Continuei a subir até que eu cheguei ao quarto andar. Eu parei em frente à porta do apartamento da velha. Eu parei para tomar fôlego, para respirar. Eu fiz um silêncio completo, tentando ouvir algum ruído. Mas eu não consegui me controlar, eu puxei o cordão da sineta. Nada. Meio minuto depois, puxei novamente o cordão da sineta. Nada. Ela devia estar em casa, entende? Mas ela era sozinha e era desconfiada. O que eu fiz? Eu encostei o ouvido na porta e notei que ela estava se aproximando pelo barulho do vestido. Quando ela botou a mão na maçaneta, eu puxei novamente o cordão da sineta. Mas de uma forma assim, bem natural, para que ela não percebesse que eu estava assim, com preocupações, né? Impaciente. Ela levou até 1 minuto até que abrisse a porta. Estou diante dos senhores porque preciso conduzir pelo resto da minha vida essa questão moral que eu impus a mim mesmo. Que direito nós temos sobre a vida de outras pessoas, né? O meu ponto de vista, o meu jeito, a minha maneira de ver as coisas me dão o direito de odiar uma pessoa cuja vida não é exatamente como aquilo que eu imaginei? Como aquilo que eu considero ideal, do ponto de vista religioso, político. Eu estava parado em frente à porta do apartamento da velha. Ela entreabriu. Eu pude notar um par de olhos penetrantes através da penumbra. Forcei a entrada e puxei a porta atrás de mim. Ela deu um passo atrás e antes que pudesse dizer alguma coisa, eu falei de um tom muito amistoso. Boa noite, Elione Ivanovna. Eu vim trazer um objeto para examinar. Vamos entrar. É preciso claridade para vê-lo melhor. Ela estava assustada, deu um passo atrás. Então eu procurei tranquilizá-la. A senhora me conhece, eu sou o Raskolnikov. Vim trazer o penhor que combinamos. Ela parece que tomou coragem, ou pelo menos começou a prestar mais atenção no pacote que eu havia trazido, né? Então ela me olhou assim de uma forma muito dura e disse: mas por que está tão pálido? Eu respondi: como não estar pálido, quando não se tem nem dinheiro para comer, né? Ela parece que acreditou, mas... Então eu falei para ela: tome, é uma cigarreira de prata. Ela pegou o pacote da minha mão, me deu as costas e começou a caminhar, procurando um lugar com mais iluminação, sempre resmungando. Ah, eu aproveitei que ela me deu as costas, eu abri o meu capote e segurei o machado com as 2 mãos. Eu sentia uma grande fraqueza nas mãos, eu tinha medo que o machado caísse no chão.
Eu estava transtornado, enlouquecido. Então eu ouvi a voz daquela mulher, ela me disse assim: mas quem é que deu nome a esses barbantes, hein, do pacote? Eu não consigo desamarrar. Então nesse momento eu abri o capote, peguei o machado e numa cena violenta e quase imortal, eu desferi um golpe mortal em sua cabeça. Ela estava com a cabeça descoberta. Quando eu dei a machadada, parece que minhas forças voltaram. Os seus cabelos, oleosos, brancos, formavam uma pequena trança. Ela era mais baixa do que eu, né? Então esse primeiro golpe pegou assim de lado. Ela caiu. Caiu de joelhos e colocou a mão na cabeça. Com a outra mão ainda segurava o pacote que eu havia trazido. Então eu levantei o machado e desferi mais 2 golpes. Ela caiu. O sangue tombava como de um copo derramado. Então eu me debrucei sobre ela. Eu vi que ela estava morta, os olhos arregalados, esbugalhados, pareciam querer saltar das órbitas. O rosto e a face deformados por causa das últimas convulsões. Então eu coloquei o machado ao lado do cadáver, tomando muito cuidado para não me sujar de sangue. Mas nesse momento eu já me sentia senhor da situação. Eu já me sentia seguro. Eu não tinha mais tremores, febres, medo, nada. Eu estava senhor das circunstâncias. Apenas a minha mão direita ainda tremia um pouco enquanto eu procurava o molho de chaves no bolso direito do vestido. Peguei o molho de chaves e corri para o quarto de dormir. Quando eu cheguei no quarto de dormir, era exatamente aquilo que eu imaginava, né? Um lugar pequeno, mas muito bem arrumado. De um lado, um santuário, né? Muitas imagens de santos. Do outro, uma cama branca, coberta por uma colcha. E na minha frente, o que eu procurava? A cômoda. Eu peguei o molho de chaves e comecei a tentar abrir as gavetas da cômoda, né? Mas imediatamente eu fui tomado por uma sensação muito estranha. Uma vontade desesperadora de sumir dali, de desaparecer dali. Mas eu não tinha mais controle sobre a situação. Eu até ri da minha tentativa de fuga. Foi então que o pensamento passou pela minha cabeça. E se a velha não estivesse morta? Coloquei as chaves em cima da cômoda e voltei para o quarto, para a sala de entrada. Quando eu cheguei na sala de entrada, eu peguei o machado e... Não era necessário, ela estava morta. Traumatismo craniano e um lago de sangue em volta de sua cabeça. Mais uma vez, eu me debrucei sobre ela. Eu vi que ela tinha um cordão preso no pescoço. Eu tentei arrancá-lo, mas ele não saía, era forte, então eu cortei com a lâmina do machado. Era exatamente o que eu esperava. Uma bolsa de camurça engordurada, cheia de dinheiro. Peguei aquele dinheiro, pus no bolso da calça. Peguei o machado e voltei correndo para o quarto de dormir. Peguei as chaves em cima da cômoda e tentei novamente abrir as gavetas. Agora estava tudo muito mais difícil por causa da minha pressa, né? Nenhuma gaveta abria. Então eu pude notar que no meio daquelas chaves havia uma outra chave menor, dentada. Parecia a chave de um pauzinho. Então eu me lembrei que as pessoas mais velhas gostam de guardar seu dinheiro no lugar onde dormem. Esqueci a cômoda e mergulhei embaixo da cama da velha. Encontrei uma caixa, 1 metro de diâmetro, coberta de marroquim vermelho. Surpresa, a chave serviu perfeitamente. Eu abri a caixa, ela estava coberta de vestidos de seda, chapéus, retratos. Eu comecei a remexer e encontrei um relógio de ouro.
outro relógio, colares, brincos, anéis, prendedores de gravata, de ouro, e fui guardando tudo no meu bolso. Então eu ouvi um barulho. Fiquei gelado de terror. Não devia ser nada. Continuei a recolher as joias. Então eu vi um grito, ou melhor, um suspiro fraco, débil. Eu estava de cócoras em frente da caixa, respiração suspensa. De um pulo, eu peguei o machado, saí do quarto da velha e corri para a sala de entrada. Quando eu cheguei lá, eu vi Elisaveta. Ela estava com um grande embrulho nas mãos, ela olhava horrorizada o cadáver da irmã. Ela estava pálida, parece que não tinha forças para gritar. Quando ela me viu, ela começou a tremer, um olhar assim, enlouquecido, os olhos esbugalhados. Ela tentou levantar um braço, mas apenas o balançou. Ela abriu a boca, mas não conseguiu emitir nenhum som. Então eu levantei o machado e pulei sobre ela. Ela estava tão horrorizada. Ela mordeu os lábios, uma atitude infantil de uma criança quando está com medo. Ela não conseguiu se defender. Ela apenas esticou a mão esquerda, assim, como se pudesse me segurar, e o machado penetrou no seu crânio até o meio dos olhos. Ela caiu. Eu tinha perdido completamente a minha razão. Eu peguei o embrulho das mãos dela, pus de lado, eu queria sumir dali, desaparecer dali. Eu estava me sentindo muito culpado, principalmente por causa do segundo crime que eu jamais havia premeditado. Eu só queria sair dali, desaparecer dali. Era a única coisa que eu queria. Toda a angústia que tomou conta de mim começou a aparecer naquele dia, naquele momento. Eu só tive um pequeno alento quando eu vi a cozinha. Eu tive a ideia de lavar o machado. Lavar as mãos, né? O machado, as mãos. Lavei o rosto. Depois eu enxuguei tudo que tinha com uma toalha que estava em frente da janela da cozinha. Enxuguei tudo, guardei o machado no laço. E daí eu comecei a procurar sinais de sangue nas minhas roupas, né, manchadas. Eu limpei as botinas que estavam manchadas. É impressionante como a gente consegue se acalmar quando começa a pensar nos detalhes, né? Mas aí rapidamente, eu sabia, a única coisa que eu queria era, eu caminhei rapidamente para o vestíbulo de entrada e eu não pude acreditar. A porta do apartamento esteve entreaberta todo esse tempo. Eu comecei a ouvir um barulho. Lá no pátio interno, parece que eram duas pessoas discutindo. Esperei pacientemente, com o coração disparado, até que o barulho cessasse. Eu estava em frente à porta do apartamento. Quando o barulho cessou, eu comecei a descer as escadas. Comecei a descer as escadas e ouvi um barulho. Pá! Uma porta bateu e alguém desceu as escadas com pisadas duras. Eu voltei correndo para a frente do apartamento da velha, puxei a porta atrás de mim e esperei novamente. Esperei até que o barulho cessasse. Então, mais uma vez, eu comecei a descer as escadas. E desci um degrau, dois, então eu ouvi barulhos na entrada, nos primeiros degraus. Parecia que alguém estava subindo os primeiros degraus. Eu tive um pressentimento. Esse alguém está vindo para o quarto andar. Esse alguém está vindo para o apartamento da velha. E como é que eu tive esse pressentimento? Não sei. Eu só sei que as suas pisadas eram lentas, duras, irregulares. Percebia-se que o estranho perdia o fôlego quando chegava no terceiro andar. É aqui. Ele veio aqui, eu pensei. Fiquei colado à porta do apartamento pelo lado de fora. Sabe, senhores,
Sabem, senhores, esses sonhos que nós temos várias noites seguidas, sonhos recorrentes, né? Em que somos perseguidos por nossos inimigos e não conseguimos escapar, não conseguimos sair do lugar. E os inimigos nos perseguindo. Foi o estranho já chegava no quarto andar quando eu consegui me esgueirar para dentro do apartamento e puxei a porta. Eu puxei o ferrolho bem devagarinho para não fazer barulho, né? E nesse momento o estranho postou-se em frente à porta do quarto andar. Ele respirou profundamente, pesadamente, uma vez, duas, três, e eu pensei, deve ser grande e curto. Então ele começou a puxar o cordão da sineta. Parece que ele tinha muita pressa. Então ele começou a forçar a maçaneta, com muita violência, né? Eu estava ali atrás da porta, esperando que tudo voasse pelos ares, né? De tanta força que ele fazia. Mas nesse momento ele disse, será que elas já morreram? Já dormiram ou foram estranguladas? A Leona, velha bruxa, abre a porta. Velha Jota, abre a porta. Será que elas já dormiram ou foram estranguladas? Nesse momento chegou um outro homem, né? E falou assim, será que tem alguém aí dentro? Boa noite, Coque. Era uma voz bem mais jovial, né? E eles se conheciam, claro, né? Estavam atrás da velha por causa de dinheiro, né? E os dois começaram a conversar e eles chegaram à conclusão de que eles deveriam descer e falar com o zelador e perguntaram onde é que a velha foi, as mulheres foram e que horas voltariam, né? Então, mas antes de descer, o homem gordo ainda forçou a porta e o mais jovem percebeu que ela não estava trancada a chave e falou, espere, você notou que quando você força a porta, ela cede? Isso quer dizer, a porta não está trancada a chave. As mulheres estão aí dentro e não querem abrir. O homem gordo ficou mais furioso ainda, né? E forçou a porta. Foi aí que o homem jovem falou algo que me deixou gelado. Ele disse, será que elas desmaiaram ou... E desceu correndo para falar com o zelador. O homem gordo ficou sozinho. Ele ainda puxou a sirene da porta, uma vez, duas, com mais calma, né? Depois ele ficou estrebuchando, né? Forçando a maçaneta da porta. Eu estava segurando o machado com as duas mãos, né? Eu estava tomado por um delírio, eu estava pronto a lutar com aqueles homens se eles invadissem o apartamento, né? Mas quando eu achei que estava tudo perdido, o homem gordo desistiu e foi embora, desceu as escadas. Eu imediatamente desci atrás, né? Fui descendo atrás, até que eu vi um barulho de uma porta batendo. Pá! Eu tentei voltar para o apartamento da velha, mas aí eu percebi que era apenas um homem que descia gritando, Mítica, Mítica, volta aqui, diabo de carrega, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. E o barulho sumiu no pátio interno. O silêncio fúnebre tomou conta novamente do edifício. Mas só por alguns segundinhos. Imediatamente eu comecei a ouvir vozes masculinas. Eram 3 ou 4 vozes que começavam a subir os primeiros degraus. Eu até identifiquei a voz daquele homem mais jovem que esteve em frente ao apartamento da velha depois de eu tê-las matado, né? Eles estavam subindo e eu estava descendo. Eu estava perdido. Não tinha como não cruzar com eles no meio da escada. Então a salvação. Aquele apartamento do segundo andar, onde os pintores trabalhavam, e certamente foram eles que abandonaram o apartamento segundos atrás, fazendo tamanha algazarra. Vejam, senhores, como a vida da gente se desenrola como um fio. Muitas das coisas que nós fazemos, que nós decidimos, não dependem exclusivamente de nós. O acaso,
Muitas vezes o acaso determina o nosso destino. Eu estava escondido junto à parede do apartamento do segundo andar. Eu notei que os pintores haviam esquecido ali umas latas de tinta, uns pincéis, tudo bem, mas nesse exato momento os homens estavam passando pelo patamar do segundo andar e estavam indo para o quarto andar, claro, onde morava a velha, não é? Quando eles passaram por mim, imediatamente eu saí do apartamento, pé ante pé, e fui descendo as escadas. Atravessei o pátio interno, a porta de entrada do edifício, virei à esquerda e continuei a caminhar. Eu não alterei os meus passos. Eu fui andando normalmente, pensando nas minhas possibilidades. Quando eu cheguei no edifício Chiu, onde morava, eu comecei a subir as escadas. Comecei a subir as escadas até que no meio da escada eu me lembrei do machado. Era muito importante sumir, esconder a arma do crime. Isso não seria difícil. Desci as escadas, fui até o quarto do zelador. Quando eu cheguei no quarto do zelador, a porta estava entreaberta. Eu olhei e vi o local onde eu havia pego o machado. Peguei o machado e coloquei embaixo da mesa, exatamente no local onde eu havia encontrado. Saí do quarto do zelador e voltei para o meu quartinho. Subi. Quando eu cheguei no meu quartinho, eu caí, derrubei tudo num sofazinho que tinha ao lado da minha cama e mergulhei numa espécie de inconsciência. Hoje, passados 40 anos, ainda sinto o cheiro de sangue em minhas mãos. O sangue, quando derramado, tem cheiro de ferrugem. Em alguns segundos, ele coagula e pega um cheiro forte, amargo, que impregna tudo e causa náuseas. Eu tenho pensado muito nisso, no cheiro de sangue. Sei que é uma das lembranças mais ancestrais do ser humano, do tempo que vivíamos da caça ou da coleta de restos de outros animais. Então eu sei que eu jamais vou conseguir me livrar dessa lembrança. Durante todos esses anos que eu vivi a felicidade que o destino me proporcionou, logo no primeiro ano da minha condenação. Foi durante uma visita de Sônia que eu percebi que ela me amava. Mas, por causa desse turbilhão todo de acontecimentos, eu não dei importância para esse amor. Mas eu me apeguei a ele para poder suportar o restante da minha pena. Se formos avaliar o dia a dia do homem comum, eu posso me considerar um felizardo. Eu ganhei minha liberdade ainda jovem, me casei com Sônia, fui morar fora da cidade. Eu constituí família, consegui uma situação financeira razoável. Então eu lhes pergunto, o que foi que determinou os acontecimentos? Foram as minhas escolhas? Ou foi o destino? Vejo muitos jovens hoje aqui na plateia. Os senhores devem estar a par da nova filosofia que está tomando conta do mundo de hoje, né? Lembrem-se daquele filósofo, daquele poeta que eu citei logo no início. Ele dizia que não existe livre-arbítrio ou cativo-arbítrio. Nietzsche. Não existe livre-arbítrio ou cativo-arbítrio.
Só existe vontade forte ou vontade fraca. É por isso que eu me atenho tanto a esse tema da superação. E é por isso que hoje eu venho aqui me colocar perante os senhores, mesmo já tendo pago a minha dívida perante a justiça dos homens. É porque eu tenho que transcender para outra justiça. Não a justiça divina, mas aquele tribunal que se instala em sua consciência e pode transformar a sua vida num inferno. Depois que eu cometi o crime, minha vida se transformou numa verdadeira tempestade. Naquela noite eu me livrei do machado e caí de roupa e tudo no sofazinho que tinha no meu quarto. Né? Eu acordei de madrugada com o grito dos bêbados que saíam das tabernas. Quando eu me lembrei do que eu havia feito, eu fui tomado por uma febre, um tremor, que só passaram no dia em que eu confessei o crime. Mesmo assim, eu tive discernimento para procurar sinais de sangue nas minhas roupas. Limpei as calças, as botinas, troquei as meias e eu arranquei o laço do capote. Escondi todo o produto do roubo num buraco que tinha na parede do meu quarto. Eu tinha acabado de tomar essas providências quando eu recebi uma intimação da polícia. Vejam como funciona a mente da gente. Eu estava tão enlouquecido, me sentindo tão culpado, que eu senti até um certo alívio com a possibilidade de vir a ser preso e pagar pelos crimes que eu havia cometido. Não, mas não era nada disso, não. A polícia só queria me informar de uma dívida que estava sendo cobrada. Aquilo me causou um alívio, uma liberdade, me deu uma força que eu cheguei na audiência e eu até gritei. Eu até gritei com o oficial, eu falei para ele assim, onde já se viu? Eles me chamam aqui às 9 horas da manhã, e já são 11 horas de ninguém me atende, onde já se viu, eu vim aqui doente com febre. E eu até estranhei tamanho ousadia, né? Mas o oficial falou assim pra mim, o senhor, respeito, hein? Isso aqui é uma audiência. É audiência, coisa nenhuma. Audiência, o senhor fica aí fumando em nossas fuças. Eu só sei que eu fui obrigado a assinar um papel onde eu me comprometi a pagar aquela dívida no futuro próximo. E eu também me comprometi a não penhorar nem vender nenhum objeto de valor. Veja. Senhores, eu entrei na chefatura de polícia para responder por um duplo assassinato. Eu estava saindo dali com uma folha de papel assinada. Bom, mas quando eu estava saindo, eu ouvi uma conversa de um oficial com o escrivão. Eles estavam falando do crime, que aliás já estava em todos os jornais, né? Eles estavam suspeitando do homem gordo e do rapaz jovem que estiveram em frente ao apartamento da velha, depois de eu tê-las matado. Eu comecei a me passar mal. Aquilo era demais. Quando eu comecei a passar mal, comecei a ter uma tontura e pá, desmaiei. No meio da chefatura. Quando eu acordei, o próprio chefe de polícia estava falando comigo. Ele dizia assim, desde quando está doente com essa febre, hein? E eu falei assim, desde ontem. E mesmo assim, ontem saiu de casa? Saí sim, entre 7 e 8 horas da noite. Bom, só sei que quando eu cheguei na rua, eu já tinha certeza absoluta que eu era suspeito do crime. O que é que eu fiz? Eu fui até o meu quartinho, peguei o produto do roubo e saí pela rua para esconder tudo aquilo. Acabei enterrando tudo no quintal de uma casa, embaixo de uma pedra. A partir daí, a minha vida, que não era nada fácil, virou um verdadeiro inferno. Aquele promotor resolveu testar comigo as suas teorias psicológicas.
Tudo não passava de um jogo de gato e rato. Eu havia comentado com o promotor, na presença do meu amigo, alguns aspectos do crime, né? E eu notei que ele começava a montar algumas armadilhas aqui e ali, para tentar pegar alguma inconsequência nas minhas palavras, né? Mas não foi por causa disso, não, que eu confessei. Eu confessei o crime por causa de uma sucessão de acontecimentos. Aquela carta da minha mãe, a notícia do casamento, a morte do senhor Marmelado, que levou toda a sua família para a miséria, inclusive minha querida Sônia, né? Eu estava lá quando o senhor Marmelada foi atropelado, eu ajudei a socorrê-lo, eu estava em sua casa quando ele morreu. Todo o dinheiro que eu tinha eu dei para a Sônia, para a mãe da Sônia, pagar o funeral. Foi assim que eu comecei a me aproximar de Sônia. E aí eu comecei a sentir um grande alívio. Um grande alívio. E um dia eu pedi para a Sônia ler para mim a história de Lázaro. Muitos anos depois eu entendi que naquele momento eu estava procurando mesmo era a história da minha própria ressurreição. Foi para a Sônia a primeira pessoa que eu confessei o crime. Fui tomado por um grande alívio e toda aquela angústia que eu senti, eu comecei a passar para ela. Ela me disse, passado o horror da revelação, ela me disse que não haveria uma vida para mim se eu não confessasse o crime que eu havia cometido. A minha irmã e Sônia. E a Sônia me disse, você tem que confessar os crimes que você cometeu. Foi a partir daí que eu comecei a ter a vontade de gritar para o mundo: eu sou um assassino! Eu sou um assassino! Mas foi em voz baixa que eu confessei o crime. Um dia eu entrei na repartição, na chefatura, e os oficiais estavam finalizando o processo. Eles estavam acusando um pintor que trabalhava 2 andares abaixo do apartamento da velha de tê-las matado. Aquilo era demais. Eu não poderia juntar a minha culpa à condenação do inocente. Então, numa conversa banal na chefatura de polícia, eu disse... Sim, banal, eu disse... Fui eu que, para roubar, eu assassinei a velha que emprestava dinheiro sob penhor e sua irmã Lisaveta. Aquilo caiu como uma bomba na cabeça dos policiais. É claro que logo depois eu tive que fazer uma confissão oficial, não é? Eu tive que contar todos os detalhes, eu tive que dizer onde estava o produto do roubo, não é? É claro que eu não pude dizer quanto dinheiro tinha dentro daquela bolsa, porque eu não cheguei a abri-la. Esse detalhe deve ter atenuado a minha pena, porque os policiais chegaram à conclusão de que eu não estava no meu juízo perfeito quando cometi os crimes. Algum tempo depois eu soube que eram 317 rublos, uma quantia suficiente para tirar qualquer homem da miséria. Cinco meses após a confissão, eu já estava condenado e pronto para ser enviado à Sibéria. A minha família não me abandonou. Somente a minha mãe foi acometida por uma doença muito estranha, que causa uma tristeza profunda, né? É claro que não disseram para ela das coisas que eu fiz, disseram para ela que eu tinha sido enviado para um lugar longe, numa missão, né? Um lugar distante, e voltaria em alguns anos, né? A minha irmã rompeu com Lugin e se casou com meu amigo Razumikin e começaram a planejar um futuro no qual eu estaria presente. Sônia mudou-se para a Sibéria para ficar perto de mim, ao meu lado. A prisão ficava dentro de uma fortaleza que ficava às margens de um rio largo e deserto.
Ali seria o meu lar pelos próximos 8 anos. Ali eu deveria pagar pelos crimes que eu cometi. E minha vida se resumiria a isso se eu não tivesse conseguido encontrar uma outra razão para a minha existência. Mas no final do primeiro ano da minha condenação, tudo mudou. Um dia eu fui levado a trabalhar ao ar livre, junto com outros prisioneiros, na beira do rio. Quando eu cheguei lá, eu vi as estepes, onde os nômades montam suas tendas. Aquele cenário, num dia belo e quente, me fez lembrar da liberdade. Subitamente eu percebi que Sônia estava ao meu lado, como sempre. Ela aproveitou uma distração dos guardas e me estendeu a mão. Eu imediatamente me atirei aos seus pés e ela percebeu que eu a amava profundamente. Começava ali uma longa história, a lenta renovação de um homem, a sua regeneração profunda, a sua gradual mudança de uma vida para outra. E eu, que não acreditava em Deus e nem no amor, mergulhei numa espécie de embriaguez, numa euforia sem controle. Eu entendi perfeitamente a natureza daquele mistério. Sem a presença de Deus, o homem é um animal comum. O Deus sobre-humano nos proporciona a humanidade. E foi graças a ele que nós pudemos atingir o amor. E foi graças ao amor que eu pude atingir a superação. Seriam apenas mais 7 anos. Seriam apenas mais 7 anos. Deus existe porque é necessário. Очи черные, очень страстные, очень жгучие и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь.
боюсь я вас, знать увидел вас я не в добрый час. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я в недобрый час. Очи черные, жгучие пламенные, и манят они в страны дальние, где